O meio do sistema financeiro, de fato, é um meio masculino. Isso. É um meio machista. Tá? Não só masculino, como machista. É forte a gente falar isso, mas é necessário, tá? Para você ter ideia, Letícia, dentro do sistema financeiro cooperativista, nós não temos nenhuma, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, nós não temos nenhuma presidente mulher, tá? Então, eu assumi um cargo de uma diretoria executiva, isso já foi quebrar algumas barreiras. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Ideias que Somam, o podcast da Coop Edu. Eu sou Letícia Andrade e nessa temporada nós vamos falar de trajetórias de sucesso. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga Ana Célia de Paula. Ela é uma das principais referências do mercado financeiro, potiguar e do Nordeste. Co-fundadora e CEO do UOL Digital, com mais de 20 anos de experiência em cargos de gestão e diretoria. Ana Célia acumula uma trajetória marcante em grandes instituições, como o Banco do Nordeste e os principais sistemas cooperativistas. Ao longo de sua carreira, ela foi fundamental na ampliação de carteiras de produtos e serviços, além de ter contribuído significativamente para a expansão de agências e o aumento do número de associados. Seja muito bem-vinda, minha amiga Ana Célia. Ai, que bacana, Letícia. Estou muito feliz de estar aqui com você no segundo episódio, não é? Esse movimento que você está fazendo está muito bacana. E é um desafio falar depois de Alexandre, né? Isso. Porque eu assisti o de Alexandre e estou muito feliz de poder falar um pouquinho dessa minha trajetória, poder inspirar e impulsionar outras mulheres, assim como a gente. Que bom, fiquei muito feliz que você aceitou meu convite, minha amiga. São mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e eu quero começar sabendo como foi a sua trajetória para conquistar posições de liderança em um setor tradicionalmente dominado por homens. E quais foram os principais desafios nessa trajetória? Vamos lá. Vamos começar, né? Vamos começar. Já começou quente. Se eu contar a minha história... Ai, não conte tudo. Se contar, tem até famoso, viu, gente? Não pode nem citar nomes. Pode não, mas assim, vamos falar um pouquinho de como tudo começou, né? A minha graduação é turismo, né? Então eu acho que aqui é uma das grandes revelações que muita gente não sabe, né? Minha primeira graduação foi turismo pela UNP. E dentro desse processo da graduação, teve um processo seletivo no Banco do Nordeste, que naquela época, eu não vou falar a data, para vocês não saberem a minha idade. Mulher, não faça isso. Não, aqui hoje, eu nem sei que dia que ano Não. E lá, durante a graduação, o curso, o Banco do Nordeste abriu um processo seletivo para atuarem no Programa de Desenvolvimento do Turismo, que era o PRODETUR. Eu e outra colega, nós nos inscrevemos, muitas pessoas, os alunos, tá? A professora Jurema era coordenadora do curso de turismo da UNP, uma querida, eu agradeço, encontro com ela sempre, né? E eu falo para ela, professora, se não fosse você, eu não estaria aqui, né? A gente sempre tem essas memórias, isso. Né? Aí eu participei desse processo seletivo e fui selecionada. Eu e outras colegas, eram 2 vagas. E eu adentrei nesse meio financeiro. Passei 5 anos dentro desse projeto, né, do PRODETUR, na agência Centro da Praça Padre João Maria, aqui em Natal. Tive como líder, nessa época, José Maria Vilar, é outro querido. Eu falo dele em todos os lugares. Você chegou a conhecê-lo? Sim, eu te apresentei, conheci, né? Me apresentou, me contou a história. Dele. Bacana. E aí ele foi uma pessoa de referência, de caráter, né? De hombridade, e eu passei a me apaixonar por aquele ambiente, né?
Passei 5 anos, eu fiquei na agência 2, depois José Maria Vilar foi nomeado superintendente regional, depois o banco passou por algumas modificações e a superintendência passou a ser estaduais e eu ainda continuei com ele durante esse tempo, né? Fiquei na superintendência com ele, dando esse apoio operacional. E a partir daí eu comecei a migrar a minha forma de direcionar o que é que eu queria. Eu já entendi que eu não queria mais estar voltado para o operacional do turismo. Né? Então, estar no banco, naquele programa, que era o Programa de Desenvolvimento do Turismo, o banco ele era o parceiro financeiro. Né? Então, tinha vários projetos, eram vários municípios, tinha reuniões mensais, e aquilo foi muito bacana, mexeu comigo, eu achei aquilo muito interessante. Só que eu sou muito curiosa. E aí, Vilar percebeu isso e começou a me dar outras demandas que eu poderia estar agregando, né, naquela minha atividade. E eu me encantei. Depois disso, saí do banco, participei de um processo seletivo num sistema cooperativista. Nunca tinha trabalhado, né, no segmento, não conhecia nada sobre cooperativismo. Isso. Assim, a gente não precisa falar o ano, mas isso tem quantos anos? Isso há 15 anos. Então você já faz parte, entrou no sistema cooperativista há 15 anos. Isso. Passei 5 anos no banco e logo em seguida fui para a Unicred na experiência. época. Fui para a Unicred, trabalhei lá durante o processo lá. Nós migramos de sistema, passamos pela Unicred, em seguida Sicredi, e isso me consumiu do meu tempo, né, de carreira 10 anos. Né? Então, foi lá que eu me encontrei, onde eu poderia estar fazendo o que eu gostava, mas pensando nas pessoas. Porque é esse o movimento cooperativista, né? São instituições que é feita de pessoas para pessoas. Né? Como o Bruno Félix gosta de falar, de P2P, pessoas para pessoas. E aquilo ali só firmou o que é que eu queria. Eu queria estar no mercado financeiro, mas eu não queria estar em uma instituição tradicional. Eu queria estar desenvolvendo um papel onde as pessoas fossem o centro e não o capital. Perfeito. E daí começou esse processo, né? Fiquei 10 anos, em seguida migrei para um outro sistema, que foi o Sicoob, e lá eu dei, de fato, uma guinada na minha carreira, né? Eu assumi o posto de uma diretoria executiva durante quase 5 anos, então isso só afirmava o que é que eu queria e como é que eu queria me posicionar, né? Então, na minha trajetória foi essa. Entrei no banco e ingressei no cooperativismo e a partir daí eu não saí mais. Muito bom, Naceli, muito bom. E o que me deixa assim pensativa, né? Como foi isso, ocupar essa liderança em um mercado totalmente masculino, né? Você é uma mulher forte. Quem conhece a Naceli sabe como ela é. Ela é um trator. E você sempre muito bem posicionada, impondo realmente ali suas decisões, suas questões, o que você acredita. Quando você acredita em algo, fica nítido que você quer colocar aquilo para fora. E a gente sabe que é um meio masculino. Sim, sim. E nós, como mulheres, a gente vai rompendo barreiras. A gente rompe barreiras. Como é que foi isso para você? Você enfrentou alguns problemas? Muitos. Muitos. A gente não pode romantizar. Não podemos. Nós não podemos romantizar. Se eu disser para você que foi tranquilo, que foi sereno, teve equidade, não. Né? Então, primeiro ponto importante dentro desse processo eu não fui mãe, né? Eu escolhi por opção não ser mãe, então isso para mim me ajudou no processo, porque era uma demanda menos, né? A gente sabe que quando a mulher ela é mãe, ela atribui outras atividades, o profissional, aí você tem a sua capacitação, e aí a família e o filho, né?
eu escolhi a me entregar ao meu trabalho, à minha carreira. Então, isso já dá uma diferença na sua vida naquele meio, né? Então, o meio do sistema financeiro, de fato, é um meio masculino. Isso. É um meio machista. Tá? Não só masculino, como machista. É forte a gente falar isso, mas é necessário, tá? Para você ter ideia, Letícia, dentro do sistema financeiro cooperativista, nós não temos nenhuma, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, nós não temos nenhuma presidente mulher, tá? Então, eu assumi um cargo de uma diretoria executiva, isso já foi quebrar algumas barreiras, tá? Então, as mulheres, de fato, elas estão conseguindo avançar em alguns pontos, em alguns cargos, mas para alta gestão ainda é seleto para os homens. É seleto, tá? E para mim não foi diferente. Pra você ter ideia, teve um determinado momento da minha carreira que eu tinha um par, e este par era homem, e eu assumia as mesmas funções, cuidava da mesma quantidade de ativos e ele recebia um valor 3 vezes mais do que o meu. Eu acho bom a gente poder dizer isso hoje, porque infelizmente as pessoas não têm noção que essa ainda é a realidade. As pessoas acreditam muito que isso... Vencemos muitos obstáculos, já avançamos muito, mas ainda falta muito. As mulheres ainda têm muito para conquistar. E essa realidade que você está dizendo, ela ainda existe. Nós temos mulheres ocupando as mesmas posições e ganhando menos. E às vezes eu brinco, né, com a minha equipe, com as pessoas que já passaram a conviver comigo nessa trajetória. Muitas vezes o sistema, né, não vou dizer os homens, que às vezes até as próprias mulheres também, às vezes subestimam a sua capacidade. E quando a gente quer resolver e tem um processo que precisa de muito mais assertividade, e a gente, da nossa forma feminina, quer conversar, quer ser serene, e às vezes esse posicionamento de ser mulher meio que descredibiliza. Então, eu dizia muito, às vezes é preciso a gente ser rude, bater na mesa para que as pessoas nos escutem. E esse processo é cansativo, né? É cansativo. Se a gente for tomar qualquer decisão para que a gente seja escutado, a gente tem que ser mais firme, talvez ter que falar como um homem, né? Se posicionar para que as pessoas, peraí, não, ela tem razão. Né? Então, isso existe ainda, existiu comigo, e eu acredito que esse movimento que você está fazendo, que dá voz para a gente poder falar para as outras mulheres, é dizer que não desista disso, porque vai passar e a gente precisa enfrentar. E depois nós vamos obter o nosso respeito, porque quando a gente faz e a coisa acontece e o resultado vem, aí ninguém tira de você o que você construiu. Né? Eu brinco muito que são poucas as pessoas que pegam aqui na minha munheca, porque quando a gente faz com ética, com seriedade, com transparência, então tá tudo bem. Agora, tem que avançar, a sociedade, né, as entidades, as comunidades precisam se posicionar e trazer esse tipo de debate para dizer que a gente construiu, conquistamos, bacana, mas que a gente precisa dizer que os espaços também tem que ter equidade. Né? A representatividade não significa dizer que a Ana Célia assumiu uma diretoria num sistema financeiro, mas tem uma mulher. Isso não é representatividade. Né? Isso não é representatividade. Representatividade é quando você tem um certo equilíbrio nas tomadas de decisões. Né? É o equilíbrio. Então, é isso. Eu acredito muito nesse posicionamento de que a gente não pode desistir. Os desafios são gigantes. Eu dei um exemplo, né, que foi salarial, mas... Tem outros. Tem vários. Você trouxe um ponto muito importante, Ana Célia, que foi a sua decisão de não ser mãe. Eu queria saber como é que você enfrentou
eu não vou lhe perguntar se você foi julgada, porque seria vazio, seria raso. Eu tenho certeza que você foi julgada. E eu queria saber como você enfrentou isso. Eu acredito que eu fui julgada, mas isso pra mim, né, não me causa peso, né? Isso não me causa peso porque foi uma decisão muito tranquila. Tem algumas mulheres que desejam, né, ser mãe. Eu nunca tive esse desejo, né? E eu brinco, né? Que você sabe que eu brinco, inclusive, com você, que eu olho para os meninos brincando, correndo, eu digo, eu já tô cansada, só em olhar, né? Então eu prefiro analisar várias operações de crédito do que tá correndo atrás do menino que suga, né? A atenção, enfim. Ser mãe é uma tarefa. É uma tarefa bem difícil. Mas não foi um peso, porque foi algo muito natural. Né? Então, o fato das pessoas, a sociedade, né, lhe julgar, até a própria família, né, achava que eu era coitadinha porque eu não tinha tido filho, né? E eu nunca se colocou nessa posição, né? Então, foi muito tranquilo. Então, as pessoas, cada um pode fazer o que quiser, pode julgar, mas eu não passava por vítima ou pobre coitada, porque era uma decisão muito natural, muito genuína, né? Não teve problema. Muito bacana você dizer isso e trazer isso aqui, porque é uma inspiração. Eu tenho certeza, tem mulheres que tomam essa decisão, mas que carregam um peso pela decisão. E quando a gente vê você muito bem resolvida, com muita naturalidade, enfrentou isso de uma forma natural. Se me julgaram, não me tocou. Isso é uma inspiração. Eu até conversei com você, né? Eu recebi um artigo de uma prima, Cláudia, uma querida. E ela passou para mim um artigo numa revista, um jornal dos Estados Unidos, né, falando essa temática sobre mulheres que não tiveram filhos, né, e julgando que aquelas mulheres, por não ter filho, elas não teriam condições de assumir cargos políticos, porque ela não tinha condições de cuidar, de ter filho, de gerar filho. Como é que ela ia cuidar de uma comunidade, de uma determinada cidade, né? De assumir aí uma... Aí o artigo falava que eles, de forma pejorativa, que essas mulheres só poderiam ser mãe de pet, de gato e tal. Aí eu, com o meu espírito, né? Eu falei pra minha prima, eu disse, pronto, agora parou, porque nem de gato eu sei criar. Cuido de gato, nem cuido de cachorro. A planta, teve uma planta que morreu lá em casa, né? Mas me deram outra, que essa daí tá resistindo, né? Então, assim, coloca a gente num patamar pejorativo, né? Que se você não pode ser mãe, você não conseguiu ser mãe, você não pode ter outras atividades, você tem que ser mãe. Isso. Então, assim, pessoal, é isso que acontece, mas a gente precisa estar falando e combatendo esse tipo de discurso, né? Para que isso não... A próxima geração que vai vir, das minhas sobrinhas, né? Que elas enfrentem um caminho mais leves, né? Eu acho que toda oportunidade que a gente tem para defender, para colocar esses pontos, a gente tem que aproveitar. Sim. Eu sou mãe e tenho um filho homem, né? Meu filho já tem 14 anos, já vai fazer 15 anos. E em toda oportunidade que eu tenho de discutir esses assuntos com ele, eu já até comentei isso com você também, eu discuto, eu pontuo o meu ponto de vista como mulher. Porque ele não vai entender se eu não pontuar, ele não é. Então, eu preciso pontuar para que ele entenda que isso existe e que não é uma criação ou uma invenção. Não, existe a diferenciação, existe. Nós realmente ainda sofremos muito com isso. Então, é muito importante falar. E é muito bacana você conversar com o João sobre isso. Porque a gente convive, né? Eu tenho 46 anos, e aí você vê... tanto no Senado como nas assembleias dos deputados, né? E na sua maioria são homens, né? Isso. Então, se você não conversar com o João, né? Mostrar as necessidades que as mulheres têm, né? Ele vai se tornar um homem lá na frente, vendo a necessidade do homem. Isso. Né? Então, hoje
hoje o que acontece é isso, né? Então, por isso que há necessidade de ter uma representatividade feminina na Assembleia, no Senado, porque lá é onde formam as leis e o posicionamento da gente no mercado. Aí você imagine, né? Os homens fazendo leis para as mulheres. Como é que pode, né? Tá? É isso, eu não entro no debate que nós somos melhores, que nós somos piores, eu acho que nós somos iguais. E a gente só precisa ter uma equidade e a mesma condição de falar, de opinar, né, para que as pessoas consigam realmente aí ter, a sociedade consiga ter uma equidade de gênero, enfim, né? Isso. Anaceli, teve outro ponto importante que você trouxe da sua trajetória, que foi quando você decidiu, que você entrou no mundo cooperativista e decidiu que realmente você não queria estar no mercado financeiro tradicional. Uhum. Como foi isso para você? Qual é a diferença que você enxergou naquele mercado financeiro, na cooperativa de crédito? Que eu sei que é totalmente diferente. Isso. E eu acho que isso foi um ponto que trouxe muito você para o cooperativismo, né? Foi sim. Primeiro, a gente conhecer os princípios cooperativistas, né, é algo gratificante. Você poder conhecer e praticar, né? Então, ali eu tomei como rota de trabalho. Peguei os princípios, os 7 princípios cooperativistas e dentro da cooperativa não estava só na parede, né? Como apenas um enfeite. Não, a gente praticava aquilo ali. Era o norteador das nossas ações. Então, e um ponto muito importante que me deixava feliz e certa de que eu estava num sistema justo, Primeiro, um dos pontos importantes era que o capital, ele não dominava as decisões. Então, no cooperativismo, cada cooperado, ele tem direito a um voto independente do seu capital. Aí você imagine isso no cooperativismo de crédito, né? Onde tem aquele cooperado que tem recursos aplicados e aquele cooperado que ele tem apenas aquela cota dele, estatutária, né? Mas que ele tem que gozar de todos os produtos e serviços. E ele tinha o mesmo direito a voto daquele que era o investidor, aquele que, né, que tinha muito mais volume financeiro para a cooperativa. Isso aí, para mim, era excelente, porque eu pegava todo mundo, independente se você ser branco, ser preto, ser rico, ser pobre, você tem direito ao seu voto, né? Isso aí era um dos pontos que eu me encantei. E o outro é a participação nos resultados, né? Diferente de um banco tradicional, as cooperativas, ela tem a obrigação de distribuir o seu resultado, né, proporcional às movimentações financeiras dos seus cooperados. Então, isso me deixava, quando eu entrei, eu me lembro, o primeiro ano que eu entrei na época era a Unicred, aí eu ficava assim, isso vai dar certo, esse pessoal vai querer distribuir esse resultado mesmo, né? Então, e aí é o que eu falo, não era só o papel e ficar na parede como enfeite. Então, a coisa de fato acontece. Isso. Né? Então, eu acho que esses são os 7 princípios, mas esses 2, para mim, eu considero, né? E claro, gestão democrática, né? As pessoas, os cooperados, eles podem sim opinar pelas decisões, a Assembleia é soberana, mas dentro do cooperativismo de crédito, você independente do seu capital, você ter mesmo direito a voto, isso é muito bacana. Muito né? bacana. E a participação dos resultados é algo extraordinário. Isso. E, para quem não sabe, a Anaceli, ela é peça fundamental hoje no cooperativismo do Rio Grande do Norte, no sistema cooperativista. E você fomenta outras cooperativas. É uma das coisas que eu admiro em você, é que você faz por todas. Quem vier lhe procurar, e ela é muito querida nesse meio. Participei com ela de um congresso em Brasília e realmente eu fiquei impressionada como as pessoas lhe procuram, como as pessoas lhe querem bem, como você, assim,
é realmente uma referência no sistema cooperativista. E tem 15 anos que você faz parte dele, né? Isso. É uma história, tem uma história aí. Pois é, como eu falei, os princípios, eles sempre estiveram me norteando, né? Então, tem lá a intercooperação. O que é a intercooperação? É onde você pode pegar outras cooperativas do mesmo ramo ou de outros ramos, né? E você fazer ajuda mútua, tá? Então, esse movimento associativista, uma mão ajuda a outra, isso me encanta. Isso. Né? Isso não tem preço. E quando o resultado vem, é isso que você viu em Brasília, são as pessoas tendo, né, contato, carinho. Eu acho que é isso que a gente leva para, né, dessa vida aqui, né? Eu acho que você trabalhar com o que você gosta. O trabalho, ele é cansativo. É exausto, a gente tá aqui, se desdobrou para chegar bonita, escovada, maquiada, né? Pra tá bem na fita. Ninguém imagina. Ninguém imagina os perrengues que a gente passou para estar com as unhas bonitas, vermelhas, sinônimo de cabelo arrumado. Mas você fazer o que você gosta, tá no movimento, você poder fazer, impulsionar outras cooperativas, saber que uma necessidade da outra complementa. Então, a intercooperação é o caminho para o desenvolvimento desse sistema. Sem dúvida. E todo esse movimento cooperativista trouxe você onde você está hoje, no UOL Digital. E eu gostaria que você contasse como surgiu esse projeto, como você chegou até ele. Você falou aí das mãos, né, do cooperativismo. Aqui na Copiedu a gente sempre tem o símbolo, as mãos juntas. E o UOL representa muito isso aqui dentro. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que foi chegar aqui. A culpa é de Alexandre Soares. Eu sabia que ela ia falar dele. A culpa é de Alexandre Soares. Que é doido. Vocês já viram que pessoas no primeiro episódio, ele mesmo assumiu aqui que é doido. Então, a gente não está falando nada, não podemos, inclusive, ser processadas por isso. Não pode. Ele afirma que pessoas normais não mudam o mundo. Ele disse isso no podcast. Exatamente. Na realidade, partiu dele, né? Alexandre é um homem extremamente alavancado, eu digo que ele é um homem de fé, porque você ter fé é você acreditar no abstrato, né? E ele consegue enxergar o que a maioria das pessoas não consegue enxergar, né? Lá na frente, é um homem diferenciado. Então, o Alexandre, ele sabendo da potência que a Copiedu estava, né, no momento de crescimento, e ele chegou para mim e disse: Ana, a gente precisa montar uma estrutura financeira para a cooperativa, para os cooperados, e também, por que não, para outros ramos e para os nossos parceiros. Aí eu disse: você é louco, eu não tenho condições. Você é louco. Você é louco, não, tem sim, e coisa e tal. Coincidiu, né, do meu rompimento no sistema, no Cicobi, e eu topei, né? Passei, para você ter noção, eu não sou uma mulher de ficar remoendo, mas foi uma decisão tão difícil para mim, que eu acho que eu passei uns 2 meses pensando. Primeiro eu tirei um tempo para mim, para descansar, mas quando eu tomei a decisão, chamei ele, eu disse: topo, acredito, mas, né, o UOL Digital, apesar de não ser uma cooperativa de crédito, eu preciso que você me dê autonomia para que a gente possa colocar dentro dessa instituição todos os princípios cooperativistas, que é o que eu acredito. Eu não consigo enxergar que uma empresa ela pode ter resultados e os resultados vai ser apenas para os acionistas, né? Então, ele me deu carta branca e a partir daí a gente vem desenvolvendo esse trabalho, impulsionando, né, o sistema para que tanto a Copiedu como os seus cooperados e os demais cooperativas elas consigam ter aí uma eficiência financeira. Isso mesmo. Levanta os pés.
Eu mando o povo levantar os pés, porque o negócio, o rojão, só você sabe. Ela tem vários bordões e a gente usa os bordões dela. Sempre usa. Ana Célia, hoje você enxerga o UOL, você tem muitas iniciativas no UOL e eu queria saber o que você enxerga nessas iniciativas de benefício. Como que você pensa isso? Cada passo seu eu vejo que você está pensando em algum benefício para o cooperado, para a instituição, para os seus clientes. Como é que você estrutura tudo isso? Na realidade, o que é que a gente precisa entender? Nós temos que desenvolver produtos, claro, que sejam rentáveis, porque aqui ninguém é louco de não mensurar e não saber o que pode, o que não pode, se isso é um custo elevado, se isso é um custo menor, né? Mas o eixo e o destino sempre vai ser as pessoas. Então, se a gente cria produtos e que só beneficie um lado, esse produto, ele não vai ter perenidade, né? Então, quando a gente impulsiona o fato de montar a estrutura de benefícios e que isso encaixe com receitas para que a gente possa alavancar os nossos negócios, isso é a receita ideal, né? Muitas vezes a coisa tem um desequilíbrio, né? No sentido de, não, tá um custo elevado, tá um custo mais baixo, mas a gente precisa partir e ter uma direção de que aquilo seja benefício para o cooperado, para o meu cliente, para que ele não consuma só um, consuma dois, consuma três, né? E ele se sinta protegido, ele se sinta valorizado. Então, a partir do momento que a gente pensa dessa forma, os produtos sejam voltados e customizados para aquela cadeia, aí você vai ter mais aderência, as pessoas vão acreditar nisso. E dá certo, né? Por quê? Porque você está fazendo para as pessoas, você não está fazendo só para o UOL digital, né? Então, e aí a receita vem, e os resultados vêm. Acontece. Eu vejo que quando você cria estratégias, você cria produtos, estratégias que atendem outras cooperativas. Então, a gente consegue agregar muita coisa. Eu acho isso muito bacana. Você pensar realmente nos outros. Então, você não pensa só Copiedu, você pensa as outras cooperativas. Você leva essas oportunidades para as outras cooperativas, para esses cooperados. Leva crédito, faz premiação. Gente, isso é algo muito bacana. Eu realmente acho muito bacana. Parabenizo você por isso, Obrigada. Minha amiga. O que você considera o seu maior legado até hoje, tanto no mundo financeiro, tanto no cooperativista? Um legado, né? Um legado. Eu considero, eu não sou uma pessoa, Letícia já falou logo no início, dizendo assim, olha, ela é um trator, né? Ela é uma mulher forte. É forte, né? Então, o que é que eu entendo, que eu acho que é a minha marca, que é um legado, né? Nós mulheres, e aí eu falo comigo como a minha personalidade, de fato nós podemos ser firmes, nós podemos ser humoradas, né? Nós podemos ter os nossos momentos de fragilidade e tá tudo bem, porque vai ter dias que a gente não tá tão firme assim. Isso. Né? Mas o legado é acreditar nas pessoas. Entendam que você fazer algo em benefício próprio é bacana. Eu nem condeno, né? Eu não julgo. Mas quando você faz algo que beneficia um coletivo, uma comunidade, isso é que é o mais importante. Então, eu falo muito, falei ontem para uma amiga dizendo o seguinte: no dia que eu desacreditar da humanidade, Deus pode me tirar, pode me levar. Então, o legado é isso. Não deixe de acreditar nas pessoas. Faça porque você acha que aquilo ali vai ser bom, vai ser importante, vai ser eficiente para a comunidade, vai ter benefício para o outro, para o colega, para as cooperativas, e esse movimento cria aí mais força, né? E é isso, acredita, faça pelos outros,
né? E a coisa vem, o resultado vem. Eu não quero desacreditar na humanidade, eu não quero desacreditar nas pessoas, eu vou continuar e fazendo pelo coletivo. Esse eu acredito que é o meu principal legado. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem no final, mas ela já deixou uma mensagem linda agora, que assim, para mim foi a mensagem mesmo. A mensagem, ela combina muito com você. Obrigada. Quem lhe conhece um pouco sabe que você não está dizendo nada aqui que você decorado, não viva. Né? Por falar que nisso, você não viva. Pessoal, eu vou falar aqui para vocês. Eu disse, Letícia, quais são as perguntas? Ela disse, surpresa. Né? Surpresa. Posso entregar o ouro assim? Não posso entregar o ouro, eu não posso entregar o ouro. Mas é isso, sabe? A gente precisa... o mundo tá tão difícil de se lidar, Exato. As pessoas não acreditam mais no outro, vivem num mundinho, né? Então, quando você for tomar uma decisão, você tome pensando que se essa decisão ela se aproxima muito mais para lhe beneficiar ou ela se aproxima muito mais de beneficiar o coletivo. Aí você vai saber qual a decisão que você vai tomar. Então, é essa mensagem que eu deixo. Não desacredite das pessoas. Tenta fazer pelo coletivo. Que, de fato, pessoal, o resultado, ele vai vir. Ele vai vir. E principalmente quando a gente está rodeado de pessoas que conseguem pensar igual, que a gente consegue transmitir esse sentimento. Que também é o que você faz. Você tem uma equipe hoje, já lhe disse, uma equipe muito boa, né? Uma equipe que acredita no projeto, uma equipe que, apesar da mulher forte, é uma equipe conectada. Porque às vezes a gente é tão forte que não se conecta, mas você conecta. E isso é muito bacana também. Eles são guerreiros, né? Para suportar na cela, eles são guerreiros. Não diga isso, não diga isso. Não, é porque você percebe que a equipe está organizada, está conectada e entende cada passo que o líder, você é a líder ali, e entende cada passo que o líder quer dar. E isso facilita tanto as coisas, fica mais leve, fica mais suave. Como você mesmo disse, o mundo está tão pesado, né? As relações estão tão complicadas. A gente tem que buscar leveza, porque a gente vive nesse mundo profissional, nesse mundo corporativo, e a gente tem que buscar a leveza para conseguir seguir bem, mentalmente bem. Exatamente. Muito bem, minha amiga, eu adorei. Eu quero agradecer de coração a sua presença aqui. Você falou coisas muito importantes, coisas que acrescentaram demais. Para mim foi um episódio riquíssimo, riquíssimo. Agradeço muito. Eu tenho um presente para entregar a você, para que você leve. Vou pedir para o meu querido Renê, meu colaborador aqui da minha equipe. Hoje a gente está aqui com o Jefferson e com o Renê, me ajudando a produzir esse podcast. Eu quero lhe presentear com uma caneca para você. Obrigada. É uma canequinha que você usou aqui. É um presente do podcast. E queria que você deixasse aí onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, como te encontrar. Primeiro eu quero agradecer, aposto demais nesse seu projeto. Obrigada. Ideias que somam, é isso mesmo, né? Tudo que eu falei aqui, junta com pessoas que te impulsiona, fala no coletivo, fala para os outros, P2P, né? Então, Letícia, eu tenho certeza que o projeto vai ser sucesso. Você é muito eficiente no que você faz, a cooperativa só tem a ganhar, né? A Copedu está de parabéns. E ser disruptiva, porque entendam que às vezes a gente fica só dentro de uma caixinha, né? E a Copedu, ela vem trazendo alternativas, traz um banco, traz aqui o podcast, traz o Conexões, né? Então, é sempre pensar em inovação. Então, parabéns à Copedu, parabéns, Letícia, por mais esse projeto, Ideias que Somam. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que já vai ser um sucesso, já é. E eu quero escutar os demais, porque tem muita história boa que vai vir por aí. Tem, isso mesmo. Temos muitas histórias. O nosso segundo episódio fica por aqui. Quem quiser encontrar os nossos episódios, está na plataforma do YouTube,
na Copiedu. No nosso Instagram também vocês conseguem o link. O meu arroba é @AndradeLetícia, para quem quiser se conectar lá. Seu arroba? Anaceli de Paula. Estamos em todas as plataformas, Spotify, todas as plataformas aí digitais para vocês poderem acessar esse podcast. E em breve teremos o nosso 3º episódio. Espero poder contar com a audiência de vocês, tá bom, pessoal? Um abraço, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.